microfone. Eu costumo falar que eu já tenho quase 50 anos de jornalismo, né? E agora a gente está já terminando também a psicologia, mas no jornalismo a gente já tem muito tempo, mas para mim todo dia é uma novidade, para mim todo dia eu estou começando, todo dia que eu levanto eu não ganhei nada, tudo está começando do zero e eu sempre carreguei comigo dessa forma, todo dia eu estou aprendendo, todo dia para mim é um dia que está começando e tem que começar tudo de novo. Nájila, a Nájila palestrante. Quem é essa Nájila palestrante que lá atrás tinha um pensamento, nasceu, cresceu, pensou, vou ganhar o mundo, porque quando a gente nasce chorando, mãos abertas, gritando, achando que a gente vai abraçar tudo e todos, vai levar tudo com a gente. Na verdade, você tem que ter projetos, planejamento, e às vezes não, às vezes as coisas acontecem e você faz a sua parte e as coisas começam a fluir e você abraça as oportunidades. Fala pra mim, Nájila palestrante, quem é essa fera? Eu achei engraçado você falar assim que já pensou em ganhar o mundo, né? Na verdade, eu nunca pensei em ganhar o mundo. Eu falo que esse mundo do microfone, em falar, ensinar, educar outras pessoas, veio. Acredito eu que já veio como missão mesmo, mas falar que eu sempre tive vontade de estar à frente, subindo aos palcos, nunca nem me passou pela cabeça. A minha vida, ela foi sendo conduzida para isso. Mas eu sempre fui uma criança muito comunicativa, eu sempre fui uma criança muito líder. Eu sempre peguei os projetos da escola para poder fazer. Era época de gincana, assim, era eu que era líder, eu comandava tudo. Esportes, eu não contentava com três, eu fazia 4 esportes. E, assim, sempre fui muito ativa. Mas esse negócio de me expor publicamente não era meu forte. Fui moldada, acredito eu que foi a vida que foi me moldando e eu fui pegando as oportunidades e fui abraçando. E aí, quando você pergunta quem é a Nájila palestrante, é difícil responder porque eu falo que eu gosto de trazer quem é a Nájila pessoa. Porque lá no palco, ou até mesmo no Instagram, que eu falo muito, comunico com a minha audiência, eu gosto de trazer um pouco da minha essência, que é uma essência livre. Essência de ser quem eu sou, independente do... se isso aqui é o certo, se isso aqui é o errado. Porque fulano tem que fazer isso, porque você trabalha com esse jeito, tem que fazer desse jeito. Eu acho que não, eu acredito que a simplicidade, ela mora muito na minha comunicação, no meu jeito de ser, na minha maneira de comportar, no meu jeito de ensinar. E palestrante, por agora, assim, que está começando a vir mais palestras. Mas o meu maior feeling, que eu digo, que é o meu maior jeito de falar com as pessoas, de tocar nas pessoas, não são através de palestras. São através de mentorias e treinamentos, que daí o buraco é mais embaixo, Tony. Tá certo, gente. A Nájila está com a gente aqui, importante. Amanda, se o pessoal estiver participando, fica à vontade, né? Se você tiver alguma pergunta também para fazer para a Nájila, sinta-se em casa, tá? Aqui o microfone do Conecta, ele é um microfone democrático. E o intuito nosso aqui é conversar com a Nájila, mas também informar para as pessoas tudo de bom que acontece em Sinop. Nájila, dá para dizer então que a Nájila palestrante é uma verdadeira camaleoa, ela muda de cor dependendo do ambiente, de repente ela é palestrante, mas está consciente daquela Nájila que começou lá embaixo. E as pessoas, Nájila, emendando aqui, elas estão conscientes do que é empreender? Eu gostei dessa palavra camaleão, acho que é isso. Eu sou muito resiliente, eu consigo entrar em vários lugares, falar com várias pessoas de diversos modos de pensar, de modos de ser. E essa facilidade, acho que veio muito do ambiente onde eu fui colocada. A minha família sempre foi muito para frente em vendas, em comunicação e tudo. Então, como eu fui filha única por 8 anos... estar crescendo em ambiente de adulto fez com que eu moldasse estar no meio de negociações, de conversas difíceis. Teve o lado ruim, né? Que eu tive que ganhar responsabilidade muito cedo. Mas não porque me impuseram, porque precisava ser, mas é porque eu me senti naquele lugar de ser responsável. Então, acho que consegui lidar com várias coisas. Agora, respondendo a segunda pergunta sobre empreender, muitas pessoas não têm consciência do que é empreender. Muitas pessoas estão com um sonho, um projeto maravilhoso. Acredito que o empreendedorismo é fácil, porque na internet hoje romantizam muito isso. E a prova disso são os números, né? O tanto de empresas que abrem e o tanto de empresas que fecham. E eu falo assim, existem pessoas que são excelentes, exímios empreendedores, e tem pessoas que são exímios intraempreendedores.
Eu vejo que muitos intraempreendedores, que são aqueles que precisam empreender, desenvolver liderança, habilidades e comportamentos na empresa, acaba saindo porque tem aquela mentalidade de eu estou deixando o dono rico e eu não estou ficando, então vou abrir meu próprio negócio. E aí quando abre, só que ele era muito bom operacional, ele era muito bem mandado. E aí na hora que ele precisa estar à frente, né, essa mulher ou esse homem precisa estar à frente para poder comandar, para poder liderar, para poder ter tomada de decisões, conversas difíceis, que eu acredito que é o mais desafiador para quem tem aquele sonho de abrir o próprio negócio, acaba se estripando aí no meio do caminhar e aí acaba vendo que aquilo não era tão legal, fácil, simples, conforme imaginaram. É verdade, gente. Quando você está do outro lado da cadeira, não é tão fácil como parece. Às vezes as pessoas falam assim, não, fulano está ganhando dinheiro, ele tem um lavador de carro, ele está ganhando dinheiro, eu vou abrir um lavador. Só que ele não sabe a noite desse cidadão como está, se ele está dormindo bem, se ele não está, as contas para pagar. As pessoas, eles visam o lucro, visam às vezes a fantasia da internet, né? Quem vai colocar que está ruim na internet? São poucas pessoas, aliás, raríssimas, né? Mas eu quero aqui, antes de continuar a nossa conversa com a Nájila, eu quero agradecer aqui o buffet Bruna Leal, tá? Um abraço à Bruna que está acompanhando a gente, o buffet da Bruna, nas coisas mais simples ao mais sofisticado, festa de aniversário, casamentos, batizado, ela é sensacional. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens também de alguns eventos da Bruna, porque a Bruna, ela é uma pessoa sensacional, eventos em geral, é com ela, tá? E destacando para você também, quero abraçar aqui o André da Prime, tá? Prime Retífica de Motores, tá? A Prime é motores, cabeçotes em geral, de carro, moto, não importa, vá você até a Prime. André, um abraço a você, sinta-se abraçado, né, pelo teu amigo de sempre, o amigo do povo, o Tony, estou aqui, né, mais uma vez, né, e matando saudade também das pessoas, né, já faz algum tempo que a gente, né, está seguindo um outro caminho também, mas a gente está sempre, queira ou não, na ativa também quando se fala em microfone. Até eu costumo falar que o microfone, a televisão, o rádio, ele é uma cachaça. Depois que ele entra no sangue, meu amigo, não é fácil de sair, viu? Depois que você acostuma com o microfone, tem pessoas que não, né? Que passa mal, não se sente confortável com o microfone, né? Às vezes passa mal. Mas quando eu falo camaleoa para Nájila, e as pessoas falam, Tony, por que camaleão? Porque o camaleão, né, ela muda de cor, né, às vezes até no brilho do sol ele acaba mudando de cor, e tem um detalhe, tem vezes que quando alguém quer predar ele acaba mudando de cor conforme o lugar que ele está. Então a Nájila, pelo que a gente está conversando com ela aqui, ela tem uma facilidade imensa, né, de fazer as coisas acontecerem assim em curto espaço de tempo, né? Ela faz do pequeno ficar grande, de um pezinho de frango, a Nájila diz que faz uma sopa, né? Então, então isso é importante, não existe né? impossível, só me pergunta quanto tempo eu tenho para resolver. Tá certo, então isso é muito bom. Gente, geralmente as pessoas de sucesso, eles não perguntam do problema, eles querem saber o que tem que fazer para resolver, porque todo mundo pergunta do problema, ele não resolve o problema. Né? Então você tem que resolver. O que tem aí? Eu vou resolver. Mas, Amanda, você quer fazer alguma pergunta para a Nájila? Fica à vontade. Quero, sim. Nájila, eu queria saber como que foi a sua jornada até o empreendedorismo, além ali da criação, porque a gente vê muito isso, né, no início, na criação, na escola, da gente ter essa questão da liderança, mas quando... Até usar uma frase clichê, quando que virou essa chave? Falar, vou empreender, vou meter a cara. Como que foi? O que você fazia na época e o que você começou a fazer para sair ali do mesmo e virar dona do seu próprio negócio? Nunca teve uma virada de chave. Foram várias chaves viradas, várias portas, janelas abertas, e quando estava emperrada a gente dava um jeito de dar um pé na porta. Foram várias tentativas. Mas eu cresci em meio empreendedor, que eu digo, não, minto, empreendedor não, cresci em meio de vendas. Meu pai sempre foi muito vendedor. E uma coisa assim que eu acho engraçado, que desde da infância, quando tinha aqueles negócios da rainha da pipoca, lembra? Do rei do amendoim. É porque as festas juninas eram, né? E aí eu tinha que vender rifa, então eu ia pra feira com meu pai. Então ele me ensinou muito essa parte de venda de comunicação. Então eu sempre fui muito enfiada. E desde meus 10 anos de idade, como eu acompanhei a evolução da internet, lá em casa tinha um computador, eu comecei a me aventurar nos blogs. E aí eu comecei a fazer programação de Tumblr na época. Foi quando cresceu o Fotolog, o Flogão, essas coisas.
E aí eu cobrava R$10 para poder fazer essa programação de Tumblr. R$10 para quem tinha 10 anos de idade, gente, era muito dinheiro, né? Naquela Era época, R$1 por né? idade. Não era para minha conta, não, porque eu nem tinha conta bancária, era para conta do meu pai, eu até lembro. E aí me aventurei ali, acabou. E aí eu comecei, meu sonho sempre foi servir para a cavalaria do exército, sempre tive essa vontade. E aí eu falei bem assim, bom, então vou ser veterinária, sim, gostei de animais, e aí a ideia é que se fosse me formar, ia fazer a faculdade de veterinária. E eu estava crente que eu ia para um internato em Anápolis, no Goiás, já que eu morava em Alto Araguaia na época. E aí a vida foi virando, né? Prestei, vim para Sinop, vim para Lucas do Rio Verde com os meus pais trabalhavam na Cristal, cervejaria, inclusive. Depois de 1 ano e meio em Lucas do Rio Verde, a gente veio para Sinop em 2010. Foi quando eu conheci meu atual esposo, a gente começou a namorar em 2010. Fui embora de novo lá para Alto Araguaia. E aí eu já estava terminando o ensino médio, essas coisas. Só que eu dependia, meus pais bancavam, né? Então eu não tinha nada de trabalhar, eu ajudava meus pais ali com as coisas deles. E aí eu comecei a inventar moda, literalmente. Fui me aventurar com shorts customizados. Comecei a enjoei dos meus shorts, comecei a fazer short, minhas amigas começaram a ver, faz o meu. Eu falei, opa, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro aí. Então, o meu primeiro empreendimento, de fato, foi shorts customizados. E aí eu abri um Instagram na época, enquanto eu estava esperando finalizar a faculdade, fazer Enem, tudo isso. E aí eu comecei a mexer com shorts customizados, montei um Instagram na época meu Instagram bombou, tinha mais de 200 mil seguidores. E aí eu comecei a enviar shorts pra Anitta, pra Jô Salimene, pra algumas dançarinas legendários, começou a crescer, comecei a ganhar muito dinheiro, só que eu não aprendi a lidar com dinheiro em casa. Aí meu pai sabia vender, mas lidar com dinheiro, eles também não aprenderam. Administrar Não. E aí todo o dinheiro que entrava saía daquele jeito, né? Bom, eu fiquei 1 ano trabalhando com shorts customizados, cresci desse tanto. E eu fui chamada para vir para a faculdade de veterinária aqui em Sinop. Então, meu sonho da cavalaria teve que ser um pouco adiado, porque eu já estava apaixonada. Eu falei, não, então vou voltar para a cidade do boy, né? Lá também tem veterinária, vamos voltar para lá. E aí eu vim para Sinop em 2013. Só que eu vim para fazer o UFMT, e lá no UFMT é período integral, então eu não tinha tempo para poder mexer com shorts. E aí eu vendi tudo, Instagram, achando que eu nunca mais ia usar Instagram na minha vida. Vendi esse Instagram de 200 mil seguidores, vendi os negócios de shorts também, as matérias-primas. E aí eu vim para fazer, de fato, me focar na faculdade. Só que para quem já era acostumado com o dinheiro entrando, para mim foi muito desafiador, ficar pedindo toda coisa pro meu pai, pra minha mãe, de um xerox, de alguma coisa ou outra. E aí eu vi a oportunidade de fazer algo com as meninas da faculdade que eu já tinha curso, que era sobrancelha, depilação, maquiagem e tudo mais. Rapaz, o negócio aqui é chique, ó, tem até frios. Ó, tá vendo? Adorei. Olha, rapaz, tá vendo? Chegou na hora Gostei, certa, hein, Nath? chegou na hora certa. E daí eu comecei a ver uma oportunidade de atender aos finais de semana e ter uma renda extra. Mas nada pensando em construir alguma coisa, porque eu estava focada em formar em veterinário. Só que o que começou a acontecer? As meninas começaram a divulgar para outras, quem faz minha sobrancelha é fulano e não sei o quê. E aí eu tive que mudar de casa, que minha casa não cabia nem eu direito. E aí eu mudei de casa, fui começando a crescer, montei meu primeiro espaço de maquiagem. E eu me reinventei com R$300, porque aquele dinheiro que eu ganhei de shorts customizados foi pro ralo, né? Então eu tive que vender umas roupas que eu tinha lá, juntei R$300. Então eu falo que eu construí a minha vida em Sinop com R$300. E aí com R$300 eu comecei do zero, né, digamos. E aí eu comecei a trabalhar os finais de semana. Vi uma oportunidade que eu estava ganhando muito bem. Se eu me dedicasse mais, eu estaria ganhando mais que veterinário formado. E aí foi quando eu decidi mergulhar no mercado da beleza. Eu usei muitas redes sociais para isso. Então, eu falo que o mercado da beleza foi o pontapé inicial para eu lidar com mulheres, para eu entrar no mercado de ensino, porque as pessoas queriam aprender como eu fazia maquiagem em 30 minutos.
E aí eu comecei a usar a internet para isso, como eu já estava na internet há muito tempo, comecei a usar. Já sabia como fazer, já sabia o caminho, Já então sabia. quem já chegou Foi. uma vez, chega duas, três, né? Então, na época, eu sempre fui considerada a melhor e a maquiadora que mais atendia em Sinop e a que mais dava curso. Sim, tem um comentário aqui Ah. no YouTube da Helena. Ela falou assim: boa noite, acompanho o trabalho da Nájila desde a época do trabalho dela em maquiagem. Era simplesmente a melhor. É isso aí. Olha uma curiosidade, é legal até pontuar aqui. 4 anos depois do que eu já tinha parado de postar na internet, não estava mais como maquiadora, eu estava sendo indicada ainda para premiação de melhor maquiadora na cidade. 4 anos sem estar no meio da maquiagem e ainda sendo indicada. Então, eu acredito que eu fiz um legado muito grande. Deixei muitas pupilas aí trabalhando E com nesse maquiagem ramo no de Mato maquiagem, você também fez muitas alunas. Você começou a mentoria já ali, né? Porque, tipo, muita gente queria aprender com você. Você já viu outra oportunidade de negócio ali? Foi, porque, e na verdade eu não comecei com os cursos de maquiagem, eu comecei com os cursos de sobrancelha e depilação. Aí eu atendia no sábado e no domingo eu dava curso. Aí eu sempre dava domingo curso. Aí eu falei, opa, curso eu ganho mais e eu tenho uma pessoa só e é mais tranquilo. Vou focar em curso. E aí eu comecei a focar curso. E aí conforme eu mais atendia, quanto mais eu dava curso, mais cliente eu tinha, porque as pessoas queriam fazer com a referência, com a Com a professora. autoridade no... Então, eu trabalhava de domingo a domingo, comecei a ganhar muito conhecimento aqui na cidade mesmo, nessa área da beleza. E foi onde tudo começou. Posso continuar? Pode. Ah, então pode tá. Se continuar. você tiver alguma pergunta... Não, no meio, pode você continuar. me Pode interromper. Pode continuar. Que daí onde que eu... Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Enfim, né? E aí a maquiagem começou, eu comecei a crescer. E aí quando chegou 2019, eu falei assim, bom, agora eu já preciso expandir, porque eu já não estava conseguindo ter mais agenda. Mesmo eu aumentando, eu dobrava o valor de curso, enchia a minha agenda. Dobrava o valor de maquiagem, era mais caro e o povo queria fazer comigo. Até que a minha virada de chave para mim sair do meu mundinho de atender sozinha e com uma parceira na época do cabelo, eu atendia na minha casa. Foi um dia, na sexta-feira eu olhei a minha agenda do sábado e tinha 33 clientes agendados. Aí eu olhei pra a secretária e falei, você tá ficando louca? Como você me coloca 33 pessoas na agenda, como que eu vou conseguir? Ela falou, não, relaxa que eu já coloquei horário pra você tomar água, pra você almoçar, pra você ir ao banheiro. Porque antigamente os eventos tinham muito em Sinop e as mulheres se arrumavam mais nos eventos antigamente do que hoje. O mercado mudou muito. E aí tinha foto de formatura, tinha 2 casamentos naquele dia, formatura e show do Dennis DJ à noite. E aí eu falei assim, bom... Aí ela falou bem assim, e se eu te falar que eu recusei mais de 50? Ela falou, Nádia, você tá precisando crescer. E não é porque você não quer não, porque o mercado tá exigindo que você cresça. E aí eu comecei a pensar num crescimento. Então eu fiquei ali 9 meses mesmo, gestando um projeto de crescimento. Porque como eu já tinha me lascado financeiramente, nesse meio tempo eu comecei a investir em cursos de vendas, de liderança, de organização financeira. Então, eu comecei a entender como era empreender. Eu não ia meter a cara de qualquer jeito. Só que aí veio 2020, pandemia, a gente assinou o contrato da imobiliária na mesma semana da pandemia. E aí foi quando parou tudo e eu falei assim, Jesus, e agora? Só que teve um ponto de virada aí. As empresas precisaram ir para onde? Pro digital. E aí começaram a me pedir. Quem é que fazia meus posts, quem que fazia meus vídeos, quem que fazia minhas fotos, quem que fazia meus portfólios, quem que faziam tudo. E sempre foi eu, porque eu estava desde meus 10 anos na internet. E aí eu vi uma oportunidade de dar mentoria, eu já entendia como dar cursos, porque há muitos anos dando curso, muitas alunas ao longo da vida, entendia como construir métodos, e aí foi quando o que salvou minha pandemia foi 27 empresas sendo mentoradas por mim, em posicionamento digital. Que maravilha. E aí foi. Aí eu comecei a não ter mais tempo para maquiagem, porque a demanda do posicionamento começou a ser muito maior. E aí foi quando eu decidi largar aquilo que tinha me dado um nome muito grande na cidade para fazer outras empresas também prosperar. E hoje está completamente ligado, né? Porque você começou ali na pandemia dando o posicionamento digital, que hoje está completamente atrelado. As empresas todas voltaram
Mas o digital explodiu de 2020 para cá. Quem fazia por hobby agora está tendo que aprender, está tendo que saber como se posicionar, usar as estratégias, porque hoje em dia a rede social é uma ferramenta muito importante, né, num negócio, né? É a sua vitrine. Porque hoje em dia tá todo mundo conectado. Hoje em dia ninguém vai pedir. A gente, olha, eu não sou tão velha, mas tinha lista telefônica para você saber o endereço, você pedia indicação. Hoje não, a pessoa coloca lá no Google, loja tal, vai aparecer a lista no Google ou no Instagram. Tipo, quer comprar uma determinada coisa, vai lá, tá tudo aqui na palma da mão. Então a pessoa vai. Sua empresa pode até estar ali, mas e aí? Ela vai estar sendo bem vista? Ela vai estar realmente se posicionando da forma que ela deve, né? Porque cada negócio, ele tem uma forma certa, né, de posicionamento. O ramo de beleza é de uma forma, um ramo empresarial, tipo uma loja física, quem oferece produto é de uma forma e quem oferece serviços já é de outra forma. Então, hoje em dia, todo mundo tem que aprender. E hoje o seu curso, essa palestra, ele foca em ensinar esse tipo de coisa? Tipo assim, tá tudo atrelado ao digital, ao negócios? Fala um pouquinho tá mais. Ligado a comportamento. Por quê? Quando eu comecei dessas mentorias, eu fiquei pistola, porque eu entregava tudo que a pessoa precisava em 3 meses ali. Como ela ia criar o conteúdo, como que ela ia fazer tudo, e as pessoas não faziam. Eu falava, gente, não é possível. Será que eu tô ensinando errado? E a pessoa tem na palma da mão, por que ela não faz? Aí eu entendi que era comportamento. Medo de desagradar, medo de não ser suficiente, perfeccionismo demais, necessidade de aprovação. Então, tinha muito mais questões ligadas ao emocional do que o técnico de fato. Porque muitas mulheres sabem o que tem que fazer, sabem o que precisam fazer e não faz por quê. Aí eu falei assim, bom, eu também já tive essa dificuldade e foram quase 10 anos no autoconhecimento, só que eu nunca fiz o autoconhecimento, cursos, mentorias, participei de eventos para os outros, sempre fiz para mim evoluir. Eu evolui muito a minha mentalidade também e automaticamente quando eu mudo meu comportamento, eu também mudo o meu faturamento. Essas mulheres queriam faturar mais, se posicionando melhor, sendo uma líder melhor também para os seus colaboradores, só que elas tinham dificuldades em questões emocionais mesmo, que vinham desde lá de trás. Eu falei assim, bom, isso aí eu consigo resolver. Se eu resolvi comigo, já resolvi com outras colaboradoras, porque já teve colaboradoras que chegavam para mim faturando 5 mil. Em pouco tempo já estava faturando 20, então eu sabia lidar com essas questões. E aí eu entendi que tinha mais ligação a comportamento humano. Foi quando eu decidi fazer meu primeiro treinamento. Eu falei assim, não, então eu vou colocar essas mulheres tudo numa sala só de um hotel, 3 dias, macetando elas no comportamento, para elas se identificarem, entenderem. Se autoconhecer, autoconhecerem, né? Para poder mudar a forma como elas estão fazendo, não só na vida, mas na carreira também. E aí foi quando essas mulheres começaram a alavancar. Mais de 10 mil, aí tinha um troféu na época, né? 10 mil de faturamento em 3 meses a mais, 50 mil, 100 mil, 500 mil a mais, 1 milhão a mais no próprio negócio. Mulheres que chegavam para mim e falavam que não tinha como crescer mais. Só que mudando o comportamento começaram a crescer. Então, hoje as minhas palestras, treinamentos, vivências, imersões, elas estão mais ligadas ao comportamento e uma liderança mais humanizada para que elas consigam se posicionar no digital, para que elas consigam lidar com situações difíceis, ter conversas desafiadoras, saber dizer não também, sem ter culpa e, principalmente, se colocar em primeiro lugar, que é muito difícil. Tá certo. Sinop, Nájila, você fica à vontade, tá? Eu quero agradecer mais uma vez o Buffet Bruna Leal, né, Tábua de Frios. Pedi o Matheus para tirar uma foto aqui, Mateusão que é o cara, o fera, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha, né, Matheus? Pra gente mandar aqui pra Bruna Leal. Bruna, né, a Nájila amou aqui os frios, tá? E você com certeza vai ter mais participações com a gente aqui. Sinop, eu quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal que já está conectado com a gente. Depois o Matheus ou o Flávio vai ver pra gente aí como é que a gente está aí no YouTube, né? No Insta, as pessoas estão seguindo a gente aí e a gente agradece por isso, né? Importante as pessoas acompanhar a gente, sabe, Sinop? E outra coisa que eu quero dizer aqui para a comunidade, o pessoal que está acompanhando a gente,
que indiferente de você ter a sua visão ampla e diferenciada, né? Eu aqui como apresentador do podcast, eu aceito a sua sugestão, as suas críticas, a gente tem que estar aberto ao crescimento, não se cresce apenas com elogios, né? São críticas, muita gente fala, não existe crítica construtiva. Às vezes existe uma crítica construtiva, sim, né, que abre o teu olho. Nem tudo é igual a gente quer, igual a gente pensa, a gente está sempre no caminho certo, né? Às vezes um puxão de orelha, sabe, gente? Ele é importante. Às vezes a gente, antigamente, na roça, falava coalheira, né? Que colocava na cara do burro e ele via só a estrada, só na frente. Só que tem momento na vida que precisa de alguém chegar em você e te dar uma frenagem. Né, precisa abrir o teu olho, falar, olha, não é por aí. Eu me lembro bem aqui, voltando a um assunto lá atrás, o Neymar, por exemplo, o jogador de futebol, teve uma época que ele quase que se perde, né, porque ele achou que ele já estava no topo, ele brigava com o técnico, xingava companheiros, e aí as pessoas começaram a gelar ele. Ele entendeu que ele era craque, mas não tinha humildade suficiente para manter no pedestal. E aí foi onde, né, teve uma virada de chave, alguém... Né, como diz o Júnior, alguém precisa acordar o monstro, né? E aí foi onde a chave virou. Mas, Nájila, fala um negócio para mim. De repente, eu estou no zero, quero começar. Como fazer? Estou no zero, empreendedorismo. Eu realmente eu tenho que fechar o olho para cima, eu tenho que analisar algumas portas, eu tenho que me espelhar em alguém. Qual que é a sua ideia hoje? O que você diria para essas mulheres hoje que às vezes falam, bom, eu não vou pular porque eu posso cair, né? Eu sem paraquedas é arriscado eu alçar um voo. O que você diria para elas hoje? Eu vejo que muitas iniciam com um sonho e acabam frustrando esse sonho na hora que o financeiro aperta. Porque às vezes chega mulher assim, que eu tô com 10 mil guardada. Vou dar um exemplo que aconteceu já muito, de alunas minhas chegarem, principalmente de loja, vou colocar loja de roupa, tá? Por favor. Um exemplo. Essa mulher, ela fez um acerto, ela estava trabalhando numa empresa, ou ela, sei lá, de onde que ela tirou esse dinheiro, tá com 10 mil reais. Aí na cabeça dela vai para assim, não, com 10 mil reais eu vou iniciar uma lojinha mesmo na minha casa. Aí ela pega 10 mil reais e compra tudo de roupa. Na cabeça dela, que no primeiro mês ela vai vender tudo aquilo lá. Só que aí, o jogo do empreendedorismo, ele é cheio de altos e baixos. Tem dia que você vende, tem dia que você não vende, tem mês que você não vende. É uma pescaria, né? Isso é real. É um eletrocardiograma, mas é cheio de altos e baixos. E essa mulher, ela não entende o jogo disso. Ela acha que todos os meses vai ser a mesma coisa. E aí, quando começa a apertar, ela se desespera. E aí, nesse se desesperar, ela acaba mudando, ou ela se paralisa muito. Ela fala, porque comigo, porque agora. Não e é aquilo pra que mim, virou né? muito sonho, começa a se frustrar. Então, assim, não tem como. Na minha cabeça, não faz sentido nenhum a pessoa estar com dinheiro e ela simplesmente aventurar, assumir um aluguel. Porque no aluguel não é só o aluguel, é a mudança, é a instalação do ar-condicionado, é você organizar a parte estrutural, é você pagar uma energia, é você pagar uma água e aguentar aquele arroxo 3 meses, pelo menos, sem entrar um cliente. Agora, as pessoas pegam todo o dinheiro preparação, que né? tem, investe tudo e deixa lá Deus colocar, sei lá, na cabeça delas, aquele tanto de cliente. Por isso que vai virando uma bola de neve e as pessoas ficam cada vez mais perdidas no empreendedorismo. Investe muito em estrutura física, mas naquilo que vai fazer com que elas multipliquem mais, que elas sabem aquilo que ela vende, ela tem uma certa dificuldade. Então, eu falo assim, gente, empreender... ele é cheio de altos e baixos, mas não vai na fé e na coragem, não, porque Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudo. Agora, você simplesmente pega tudo que você tem, investe de uma vez e espera Deus colocar tudo na minha cabeça. É loucura, é doidura. Por isso que o povo tá cheio de burnout, tomando remédio controlado. Aí. Às vezes as pessoas, no intuito de querer ganhar muito, né, acaba, de uma certa forma, se prejudicando, a forma de andar, né, de repente pode ser aí um cavalo de Troia, né? Perigoso. Gente, você que está acompanhando a gente aqui, eu quero mais uma vez agradecer aqui o Buffet Bruna Leal, o André da Prime, né? O pessoal que está acompanhando a gente. Depois, o Matheus, só faz uma gentileza para mim. O pessoal está falando Matheus. Quem é o Matheus? O Matheus é um garoto que está aqui, né? Começando com a gente aqui.
mas está fazendo um trabalho bacana junto com o Flávio, com a Amanda, com o pessoal do podcast. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado quando fui convidado para estar aqui no Conecta, e é algo que está dando certo, né? A gente sempre, o intuito da gente é acertar, né? Lógico, erros acontecem, vai acontecer, mas a gente está aqui com humildade, com o pé no chão, para ajudar, de uma certa forma, resolver o que tiver de problemas e tentar mais acertar do que errar, né? Mas também como é que tá nosso YouTube aí, ô Matheus? Nosso Instagram, como é que tá? As pessoas estão acompanhando, né? Estão participando com a gente, a sua participação é muito importante, né? Como é que tá aí? O pessoal Tem tá... uma pergunta Hã? aqui. Quais os limites para quem já começou a empreender que ele pode dizer, agora eu posso arriscar mais? Nájila, é contigo. Pensa, coloca a bola na marca do pênalti e pensa em agora. Quais limites? Tipo, a pessoa já começou a empreender e falou assim, agora eu posso investir mais. Tipo, ela começou a dar um lucro no faturamento, fala assim, agora eu quero investir. Tipo assim, ela começou agora, mas não pode gastar tudo, né? Tem que ter ali um caixa. E aí ela teve um faturamento, ela precisa do quê para agora eu posso arriscar, agora eu posso abrir, tipo, novas lojas e tudo mais. Teria que ter... Para expandir? Expandir. Primeira coisa, contrata uma consultoria financeira. A minha cabeça, ela é muito assim, ó. Depois de errar tanto, eu não faço nada sozinha mais. Eu sempre contrato a pessoa melhor do que eu naquilo para me ajudar a tomar decisão. Eu sempre tive uma crença, Tony e Amanda, de que, eu pagar R$1.000 num curso é caro, R$2.000 num curso é caro, R$3.000 num curso é caro, até eu pagar 60 mil em um e ver que o retorno ele vem multiplicado. Tudo aquilo que eu invisto volta multiplicado para mim. Quando eu estou sozinha numa parte estratégica, está crescendo e tudo mais, ela tem números, Nájila, vou falar que eu contrataria alguém para poder me ajudar a fazer o olhar de fora, porque quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. E muitos empreendedores é isso, porque os empreendedores é estrategista, ao mesmo tempo ele é operacional, ao mesmo tempo, se alguém do marketing faltar, ele é marketing, ele é financeiro, ele é administrativo, ele trabalha na logística, ele trabalha na compra, ele trabalha na venda, ele trabalha no pós-venda, ele trabalha na limpeza. Dá para dizer que no final não fez nada. Não fez nada, ainda se sente improdutivo. Então, quando ele está dentro ali da garrafa, ele está resolvendo um monte de coisa. Quem está fora vai olhar os gargalos. Eu tive um aprendizado muito grande não lembro se foi ano passado, ano retrasado, que eu estava com uma dor, estava muito inquieta no meu negócio, e eu sentia que alguma coisa não estava bem, estava tudo travado. E eu falei assim, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a organizar, me dar ordem na minha cabeça. Me indicaram uma mulher, nem sei de que lugar que ela é, só sei que eu contratei ela. Na época, a consultoria de 1 hora dela era R$5.000. Eu falei, Jesus amado, R$5.000 para 1 hora, que loucura, né? Esse povo é meio louco. Então eu falei, não, Nájila é muito boa, pode ir, isso aqui vai valer cada centavo. O Kelvin descobriu depois de muito tempo. Eu peguei esses R$5.000 e investi nessa consultoria. Em 1 hora, a mulher falou bem assim, ó, você vai demitir fulano, ciclano, você vai pegar isso aqui, você vai ajustar para isso, vai mudar isso aqui de função, vai fazer isso, isso, isso. A gente teve 4 desligamentos dentro da empresa. Então, 4 desligamentos, uma média, vamos colocar R$2.000 por pessoa. 8.000 vezes 12 no ano, acho que pagou, né? Sendo que aquelas pessoas que ficaram conseguiram ter muito mais potência na função que ficou do que aquele tanto de colaborador que a gente estava só gastando energia e não estava resolvendo nada. Então, eu paguei barato. No começo, eu achei caro porque eu ainda não tinha visto o resultado. Você não tinha visão ainda, né? Não tinha visão. Então, hoje é assim, eu tô com dor em alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um especialista, um mentor que chegou onde eu quero. Foi o que fez eu sair de uma dívida de R$500 mil. É a mesma cabeça. Porque com a pandemia, ao todo, com investimento no espaço, com tudo, essas coisas, a gente descobriu um estelionato no meu nome na época também, de um caminhão. Enfim, muitos rolos, sabe? Ao todo foram R$500 mil de dívidas. E eu tinha duas opções. Chorar, eu chorei bastante, né? Não fazia nada para resolver, Sim, mas isso não é choradinha, depois a gente levanta e age. E a segunda coisa é, para mim pagar uma dívida de R$500 mil, eu preciso me conectar com pessoas que faturam pelo menos 2. Porque quem fatura 2 sabe como consegue chegar lá nos 2, 5, 10.
E aí foi quando eu peguei um carro que eu tinha e investi em conhecimento para estar no meio de pessoas que pensavam diferente do que eu. Porque se eu fico só no meu mundinho, eu não consigo ver possibilidades e grandeza. Então, se essa pessoa está crescendo, pague, invista para alguém olhar de fora. Uma pessoa que sabe exatamente o que está falando, que tem know-how suficiente, que tem resultado que outras pessoas, porque sozinho a gente não consegue. E o jogo do negócio, a gente pegar grandes players, a gente estava falando até de Wendel Carvalho antes, né? Pega o Wendel Carvalho, o Elton, que está muito conhecido agora, Pablo Marçal. Você pode ver, esses homens, eles têm conselheiros. Eles sempre vão tomar decisões investindo nas pessoas que eles se conectam ao longo do tempo. Você conviver com as 5 pessoas mais próximas de você, ser maior que você, influencia, você vai ter alguma coisa para aprender. É isso mesmo. Gente, o importante, né, e a Nájila está colocando aqui, e a gente complementando, que você tem que colocar na sua cabeça também é o seguinte: às vezes as pessoas, eles não têm noção e eles misturam, duas coisas que se misturam nesse país. É reciclagem com lixo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o reciclável em si, né? E as pessoas misturam muito gasto com investimento, né? Você, às vezes, tem que investir na sua empresa. Você não está gastando na sua empresa. Você está fazendo investimentos. Então, as pessoas eles têm que começar a abrir a mente e, justamente, fazer o seguinte: contratar pessoas que têm conhecimento. Né, Nádia? Porque só com conhecimento que você cresce. Né? Você não vai crescer se você não estiver ao lado aí de grandes pessoas que têm conhecimento, né? Ou que ajuda de uma certa forma. Eu me lembro muito bem, né, e a Nádia me corrige aqui de repente se eu estou dando um exemplo aqui talvez errado, mas em 94, 2002, por exemplo, o Brasil, a seleção brasileira, não definia apenas com o Romário. Tinha o Romário, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Rivaldo, tinha o Roberto Carlos, numa falta podia decidir, o Rivaldo na habilidade podia decidir, o Ronaldinho podia decidir, mas era um grupo, era um conjunto. Mas o que se percebe nas empresas hoje é o que a Nádia falou: eu sou marqueteiro, eu sou a recepção, e no final você não faz nada. Né? E meu pai tinha um ditado que quando panela que muitos mexem, ou fica muito salgado ou fica sem sal. Né? Mas, Nájila, mais uma vez aqui, a gente quer estar sempre agradecendo você por estar participando com a gente, dando esse brilho a mais aqui no nosso podcast. Um podcast, ele é recém-nascido, mas eu até brinco com as pessoas que esse podcast, ele parece que ele já nasceu grande. E grande no objetivo das coisas, dos acontecimentos, dos fatos, né? A gente vai tropeçar às vezes, pode ser que sim, mas a gente tem força o suficiente para levantar também. Ô, Nádia, agora fala um negócio para mim. Você é o esposo, filho, carreira. O que dá para dizer para essas mulheres a vida profissional e a vida pessoal? O que dá para dizer para essas mulheres? Segue cabeça erguida normalmente e alguém de confiança na empresa vai lhe ajudar? Você não planejou nada e de repente se sente com o lado pessoal misturado com o empresarial? O que dizer para essas mulheres? Essa é uma pauta que eu tô batendo tanto no ano passado e esse ano. Fala, Nádia. Vou falar. Que eu tenho uma raiva. Não guarde nada. Não vou guardar. Esse podcast começou a me encurralar, Nádia. Aqui, né? Não. Fica à vontade, Nádia. As mulheres estão virando macho, Tony. Com Nádia, essas palavras mesmo. Elas estão disputando território com o marido, porque colocaram na cabeça dela que empreender, elas têm que sair da postura feminina delas para dominar o mundo e começa a bater de frente com todo mundo que está em casa. E não é assim que funciona. Verdade. Um casamento, ele é a unidade. A partir do momento que tem competição, principalmente em pensamentos diferentes, mentalidade diferente, vai ter problemas. E aí elas se culpam, elas se cobram que eu não estou conseguindo vender, ao mesmo tempo não estou conseguindo olhar muito pro meu filho, não estou conseguindo olhar muito pro meu esposo, não estou conseguindo dar tempo para ligar para minha mãe, aí não estou conseguindo fazer uma reunião com a minha colaboradora, não estou conseguindo atender minha cliente, e ela se sente frustrada, culpada, porque ela não tem organização de agenda e elas não se colocaram em primeiro lugar. Eu tinha uma agenda muito louca, de domingo a domingo, até eu pensar, eu falei assim, gente, um filho não cabe nessa agenda. Meu casamento também, verdade. não tô tendo tempo nem de ser mulher direito, porque nunca tá tendo tempo.
Será mesmo que vale a pena meter o louco só pensando em negócio? Porque a internet, ela dá esse gás, né? Porque na internet as pessoas mostram só o que é bonito. É tudo fácil. É tudo fácil, mostra aqueles números, aqueles resultados, aquele sei o que lá. E aí eu falo assim, ai meu Deus, e eu? Aí eu fico naquela loucura de fazer. E eu acabo esquecendo daquilo que verdadeiramente importa. Então, primeiro, não existe equilíbrio, porque quando você vai olhar mais para tua casa, o teu negócio vai ficar um pouco de lado. Quando você vai olhar para o teu negócio, tua casa vai ficar um pouco de lado. Você precisa entrar, saber que cadeira que você vai ocupar naquele momento e o horário que você vai sair. Por exemplo, esses últimos 2 semanas, é uma coisa que eu tenho muito combinado com o Kel. Essas 2 últimas semanas eu estou muito louca em relação ao evento que vai acontecer na semana que vem, né? Um evento com uma responsabilidade muito grande. Um evento grande, né? Umas pessoas muito envolvidas. Ele tomou uma proporção que eu não imaginei que ia tomar, não imaginei que ia ser grande desse jeito. Queria que fosse grande, mas ficou muito grandão. Ficou grandão. Que bom. Que bom, né? É verdade. E aí eu falei pro Kel, eu falei assim, ó, a gente chega em casa, você finge que você nem tá olhando pra bagunça, porque vai chegar o momento que eu vou, né, amor? Vai chegar o momento que eu vou olhar pra isso. Inclusive, hoje de manhã eu olhei. Tô até com a minha lombar travada, que eu falei, descobri que eu não tô podendo meter o louco grávida, né? É de ir pra verdade, tem casa. que ter cuidado. Mas é assim, é entender e não ficar se cobrando. A Nájila do passado e muitas mulheres assim, tipo, ai meu Deus do céu, eu tô cansada, eu não vou conseguir. Então, primeiro que não existe equilíbrio. E outra coisa, o empreender, quanto mais eu trabalho a minha feminilidade, mais a minha criatividade, mais a minha organização, mais flui. Agora, se eu fico só na raça, no resultado, no business, Na eu tô guerreira, na né? guerreira louca, eu vou assumir um papel que não é meu e eu vou disputar território com um homem que ficou em casa. É verdade. Gente, olha, e o que a Nájila está colocando aqui, a Amanda também está aqui, e o Kelvin, né, o Matheus e o Flávio também está aqui. A colocação da Nájila, ela foi muito importante e uma colocação ímpar aqui no nosso Conecta pelo seguinte, esse espaço, às vezes, que a mulher quer tomar do homem, ela realmente é prejudicial. E além de ser prejudicial, ela tem um detalhe, ela é perigosa, porque ela acaba sendo uma navalha. Porque acaba você querendo desfilar em cima de uma navalha. E quando você quer desfilar em algo cortante, é perigoso. Né? Então, eu acho que se colocar cada um no seu posicionamento, né? Cada pedra no seu lugar, vai ser muito mais fácil de andar, cada um fazendo o seu papel, e é o que a Nájila colocou. Não adianta você querer fazer a função do teu marido, a função do homem, porque vai ficar algo pesado e não vai resolver, né, Nájila? E me corrija de repente se eu estiver errado. Gente, Nájila, fica à vontade, de repente, talvez você não tá com tanta vontade como eu fui, às vezes o bebê tá, né, Kelvin? Não, eu tô com vontade, eu tô olhando pra esses docinhos agora com Pode ir, Kelvin, vai aí. Gente, olha, é o buffet da Bruna, né? Ó, Bruna, olha aí. Propaganda pra Bruna, Olha, a Bruna, aqui, ó, o pessoal tá aqui, tá comendo aqui do buffet, inclusive, viu, Nájila, se você tem aí grandes eventos, quer participar, tal, pode convocar aí a Bruna, né, que ela tá com buffet aí, aniversário, batizado, casamento, eventos maravilhosos, a gente tem inclusive acompanhado também, e a gente sabe aí do potencial. Gente, vocês podem nos seguir lá no YouTube, tá? No Instagram também, né, Amanda? No Instagram, YouTube. Fala um negócio pra vocês, gente, como é bom essa ferramenta chamada internet quando ela é usada pelo lado positivo. Porque quando eu comecei na imprensa, né, lá com meus 9, 10 anos, né, puxando fio, porque era cabo, né, você ia fazer uma transmissão, meu amigo, um negócio para você, era um carro para levar equipamento e outro para levar fio, né, e aí a gente sofria bastante, aí o pessoal, se chegar no lugar, o pessoal, você tem datilografia? Ah, não tem? Então tá difícil, rapaz, a datilografia naquela época, você ficava na máquina ali, tal, tudo era difícil, não tinha essa inteligência artificial hoje, que estão fazendo, tá fazendo todo mundo de uma certa forma, analisar algumas coisas diferentes, outras nem tanto, mas é algo que veio, acredito que bem usado vai chegar para somar, porque tudo, gente, tudo na vida, né, faz mal. Até mel que é doce, se você comer ou tomar demais, ele vai fazer mal, né? Então tudo tem que ser dosado, essa é a verdade, tá? Então, gente, olha, só lembrando para você aqui, na próxima sexta-feira a gente vai estar novamente com o Conecta. Hoje nós estamos aqui tendo o prazer enorme, a satisfação de receber aqui
a família da Nájila, né? Que está aqui com a gente. A Nájila começou como maquiadora e nada veio de graça, sabe, gente? As coisas, a Nájila hoje ela é palestrante, ela tá lá, ela dança, ela pula, ela conversa, ela fala no microfone, ela chama as pessoas para participar, né? Faz o Hilari Hilarie, né? Nos grandes eventos dela, mas não foi fácil chegar até lá. Tá? Mas também, se você não acordar para a vida e dizer eu quero, eu vou, eu sou capaz, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Eu falo para vocês, quando eu comecei também no rádio, lá atrás, né? Com 9, 10 anos, puxando fio, eu também não tinha noção de nada, não sabia de nada, mas a gente foi lutando, não tinha internet tão fácil como é hoje, mas tudo vem para agregar desde que bem usado, né? Mas, ô Nádia, diga para mim, você hoje faz uma avaliação positiva quando se trata hoje de internet, quando se trata de empreendimento, quando se trata de palestra. Qual a sua análise dessa ferramenta? Ela veio realmente para ajudar ou em certos momentos dá para dizer assim, puxa vida, virou um sugador de seres humanos? O ser humano, ele tem essa consciência, Nádia? Dá para dizer o que hoje do lado humano, com esse lado IA, essa inteligência artificial, e ao mesmo tempo voltando para uma realidade que não dá para fugir dela quando você para e tem que estar olho no olho. Eu falo que toda essa tecnologia ela é uma Ferrari nas mãos de pessoas que não têm nem carteira de motorista, nem sabe dirigir. Essa é a verdade. Ao mesmo tempo que a internet ela veio muito para facilitar, muitas pessoas não têm consciência da potência dela e acaba prejudicando em relação à comparação, lado emocional, a procrastinação. Eu deixo de fazer o que eu preciso fazer agora para ficar vendo a vida dos outros. Essa dopamina demais, essa necessidade de estar sempre vendo, essa ansiedade que está acontecendo. Ao mesmo tempo que eu vejo que a tecnologia ela veio muito para poder facilitar a vida, nós estamos numa geração que nunca reclamou tanto pela vida que tem. Antigamente, eu não sou tão velha assim não, mas na minha época de criança eu fazia pesquisa na Barça. Não tinha internet para fazer pesquisa. É verdade. Hoje tem ChatGPT, hoje tem Google, hoje tem facilidade muito rápido e parece que as pessoas estão ficando mais pacatas. Em vez de querem tudo pronto, tudo rápido. Pronto, tudo rápido e tá com a falta de senso de autorresponsabilidade muito grande, eu tô vendo. As pessoas não estão assumindo o teu posicionamento mesmo na vida e as tomadas de decisão e arcar com aquilo. Então, assim, tem vontade de crescer, mas paralisou. Mas a internet, em vez de avançar... Então, assim, o problema não é a internet veio para ajudar, mas a maioria das... Muito obrigada. A maioria das pessoas, elas não estão utilizando isso a favor mesmo. É verdade. Gente, já vou passar novamente para a Amanda aqui, né? Também, ela tá com a gente aqui. E eu não sei não, rapaz, mas hoje eu já senti que minha vida aqui nesse podcast que ela vai ser bem curtinha, né? Porque a Amanda já tá pegando, né? A Amanda tá indo muito bem, né? Eu já tô desconfiando aqui, viu, Flávio? Que daqui a pouco eu vou ter que ir no RH, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Aqui é o seguinte, aqui tá todo mundo mais leve que chassi de pernilongo aqui, né? Mas, ô Nájila, fala um negócio pra mim. Até tô recebendo aqui também mensagem de algumas pessoas, né? Começamos lá, o pessoal, Tony, tô acompanhando pelo YouTube, né? Tinha 19 pessoas com a gente, agora não sei como é que tá, mas já o Flávio vai informar pra gente aqui também, o Matheus também. E a gente agradece por isso, pessoal que está acompanhando a gente. Então, sejam todos bem-vindos. Sinta-se à vontade aqui para fazer a pergunta também para a Nájila. Ela está aqui hoje à inteira disposição da gente. Ô Flávio, mas você já acertou o cachê com a Nájila? Como é que ficou? Tá tudo certo já? Não? Que as dicas que a Nájila está dando aqui são dicas de ouro, viu, gente? São dicas de milhões, né, Nájila? Essa consultoria aí que é 5 mil, eu tô tendo uma aula aqui agora. Nossa, muito bom, viu? Ai. Ô, Nájila, teria alguma coisa hoje, você voltando assim atrás, parando, pensando assim, analisando, né, voltando assim, se você parasse hoje, algum momento, no sofá, na cama, assistindo, ou de repente te dasse um ar assim de pensar, você começaria diferente? O que seria essa Nájila para começar de novo? Você mudaria alguma coisa ou não? Eu odeio a palavra se.
Se eu tivesse feito, se eu tivesse... Não, a vida é para ser como ela é. Se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, eu não estaria vivendo tantas bênçãos e com a mentalidade que eu tenho hoje. Porque tudo foi necessário para eu tirar meu pé do chão, porque diz que a gente só sai quando a água bate na bunda. Então, eu precisei dessas águas bater na bunda mesmo da minha vida para me espertar. Então, assim, eu não me arrependo de nada, mas assim, se tivesse a oportunidade de ter começado diferente, eu não sei nem responder, porque eu não sei como que eu estaria pensando. Eu não sei quais eram as oportunidades que estavam disponíveis. Primeiro, que só chega a oportunidade para mim quando eu estou na frequência de receber. Será que eu merecia receber o que eu recebo hoje lá atrás? Com o comportamento que eu tinha, com as atitudes que eu tinha, com a minha maneira de falar, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, né? Será que eu estaria? Porque, assim, a gente nunca vai receber aquilo que a gente precisa. A gente sempre vai receber aquilo que a gente merece. Eu vejo muita gente falando assim, eu tô precisando de tantos R$ 1.000. Não vou lá do dinheiro, né? Será que você tá merecendo? Será que você tá fazendo por onde? Nossa, eu preciso receber tantas bênçãos na minha saúde. Será que você tá merecendo? Será que tá fazendo por onde? Nossa, eu tô precisando tanto de um relacionamento, de um amor que me abastece, que me apoie, que me ama incondicionalmente e que não me ataque, que não seja... Será que você tá merecendo? Será que você tá fazendo o seu verdade. 50%? E será que tá dando oportunidade, às vezes, para tentar encontrar essa pessoa, né? É isso, é frequência. Será que qual seria a frequência do passado? É verdade. Gente, Então eu não arrependo de nada, não. gente, olha, a Nájila, né, conforme você tá ouvindo a gente aqui, ela que o próprio nome já diz que é luz, que é brilho, que é força, né? A gente tá com ela aqui, eu vou abrir também para a Amanda aqui, se a Amanda quiser fazer alguma pergunta, às vezes as pessoas também que estão participando conosco aqui, a gente agradece por isso. Gente, todas as sextas-feiras você está convidado, tá, a nos assistir, a nos prestigiar, mas também estamos aqui abertos aí a sua crítica, a sua colocação, a sua participação com a gente. Eu não sou o dono da verdade, nós estamos aqui sim para ouvir. Deus, ele é tão importante que, e às vezes a gente não analisa isso, mas Deus, ele é tão inteligente, eu respeito o crédito de todo mundo, que ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por que ele deu 2 ouvidos e uma boca? Porque na maioria das vezes você tem mais que ouvir do que falar, né? E tem um detalhe, né? As pessoas às vezes tudo ele joga para Deus, né? Ai, Deus que pague. Não, meu irmão, assuma também as suas responsabilidades, né? Não só peça, né? Faça também a sua parte e pare de culpar, não é verdade? Olá, mas vou abrir espaço para Amanda, mas você já vai pensando aí o seguinte, tá? Já vou deixar uma pergunta no gancho para você e vou passar a bola para Amanda e você vai pensando. Nessa sua, nas suas andanças, na sua correria, no seu dia a dia, você teve alguém que te inspirou e de repente essa pessoa acabou sendo uma referência para você quando se fala de negócios, ou essa Nájila se sentiu assim completa e falou assim, ninguém me inspirou, tá? Eu não tenho ideias aqui de ninguém, a Nájila é esse concreto armado e comigo não tem essa, né? Vai pensando aí, Nájila, porque agora eu vou passar aqui a bola para... Vai pensando, Nájila, vai pensando aí, porque já você vai responder essa aí não pro Tony, mas para quem tá acompanhando a gente. Fala aí, Amanda, vai lá. Então, Nájila, eu queria saber se hoje, com todo esse crescimento, através de mentorias, através de autoconhecimento que você buscou, se existe um hábito que você não abre mão e que você possa, tipo assim, indicar. Falar assim, gente, se vocês ainda não têm esse hábito, é o hábito mais importante para quem quer crescer. Tem que ser um. Eu sei que são vários, que às vezes, mas eu preciso que você fale, olha, isso é indispensável na minha rotina para eu evoluir. Organização da minha agenda. É só uma? Posso explicar o porquê? Organização da agenda. Quando eu tenho a minha agenda organizada, eu sei com quem que eu tenho que me conectar, eu sei o que eu tenho que fazer, que horas que eu tenho que fazer. Eu não tenho esse negócio de, tô na correria, porque a minha agenda é toda organizada. Eu odeio essa palavra, tá na corrida. Eu tenho muitos compromissos, eu falo com muitas pessoas todos os dias. Inclusive, nesses últimos 45 dias, foram 12 palestras em várias cidades diferentes aqui no Mato Grosso, né? E aí o pessoal via aquela loucura e falava assim, meu Deus, você tá na correria. Gente, tá tudo certo. Tá tudo organizado. Tá tudo então, datado. organização de agenda, para mim, ela é importante quando você tem uma conta para pagar, você sabe que você tem que pagar, você tem que honrar. Aí, você tem alguma coisa para fazer, você vai ter que honrar aquele compromisso que você fez. Você tem... É tudo agenda. Para mim, é organização de agenda. Se você não respeita nem a tua agenda, se não respeita nem o teu horário, você vai respeitar o quê na tua vida?
Então, para mim, é o hábito indispensável. Que organiza tudo, né? Que aí você também não sai do eixo e não desespera. Nádia, mas teve alguém que te inspirou, que serviu assim, que formou realmente um tripé e você falou assim, bom, agora não sou ele, mas ou ela, mas esse caminho aqui eu acho que ele tem que ser seguido. Eu não sou fanática nem fã de ninguém. Eu não sou essa, desde sempre fui muito assim. Só que eu me inspiro em muitas pessoas, desde pessoas que são referências para outras pessoas e desde pessoas que são anônimas. Eu gosto de pegar a inspiração de comportamento de cada um, porque cada pessoa tem algo para poder me ensinar. Eu sou muito grata a todos os mentores que participaram da minha vida, todos os professores que passaram pela minha vida, por cada pessoa da minha família que cada conversa eu aprendo um jeito de ser, um jeito de lidar. Eu não tenho igual, assim, uma pessoa, um tripé, essa aqui é a referência, eu quero ser igual a essa pessoa aqui, ou não tenho. Ao longo das minhas necessidades que eu fui tendo ao longo do tempo, tipo, eu preciso aprender isso, eu preciso me desenvolver nisso, eu fui buscando mentores nessa trajetória, e cada um me ensinou de uma forma. Inclusive, é uma coisa que eu falo, no livro 48 Leis do Poder, a primeira lei é nunca ofusque o brilho do teu mestre. Eu conheci muitas pessoas assim, fez um curso com alguém e sai falando mal do curso, sai falando mal da pessoa, sai falando mal do mentor. Participou de um evento, vai lá e fala mal da pessoa, fala mal disso aqui e tudo mais. A pessoa ela não tem honra, e Deus honra quem tem honra. E a minha cabeça, a minha mentalidade é assim, um insight paga. Já paguei, tipo assim, já investi em curso que se eu pegasse o todo, muitas das coisas eu não utilizaria, mas uma coisa diferente que eu aplico no meu negócio e resolve, eu já sou tão grata por aquela pessoa porque eu não sabia daquela informação, então eu apliquei do meu jeito diferente e deu certo. Eu acho que a maior gratidão que eu tenho foram todos os aprendizados que eu tive ao longo dos mentores, professores e pessoas que passaram pela minha vida. Então, foram várias referências. Agora, uma referência, um modelo, eu não tenho. Acho que o modelo principal é Cristo. É verdade. Ô, Nádia, a gente já está próximo também de terminar aqui o nosso podcast, mas eu gostaria antes da gente encerrar, eu gostaria que você ficasse bem à vontade para você falar sobre a palestra que vai acontecer. Se você quiser falar valores, fique à vontade, a casa é sua. E eu gostaria que você colocasse para a população, para a sociedade em geral, e quando a gente fala de internet, a gente fala não só de Sinop, a gente fala aí a nível, digamos aqui, mundial, até porque a internet hoje ela tá aberta a todos, né? Às vezes a gente não sabe nem dizer o que é o maior perigo, se é você estar na rua ou se é você estar com a internet aberta no quarto, né? Mas, ô Nájila, fique à vontade de a gente encerrar para você falar desse grande evento que vai acontecer em Sinop, né? Com a marca, se me permite dizer assim, me corrija também se eu estiver errado, com a marca Nájila Keoma, né? E o que vai vir pela frente, como será, de que forma será e como fazer para adquirir ainda essa entrada ou esse ingresso para participar, ou já vendeu tudo, ou ainda tem espaço, como é que tá? Fica à vontade. Bom, eu sempre fiz movimentos em Sinop, foram mais de 40 eventos feitos desde 2021, entre palestras, workshops, treinamentos, mentorias, imersões, vivências, tudo isso. Só que eu estava fazendo de 5 a 6 por ano. E aí eu comecei a observar que um filho não caberia naquela loucura, né? Naquela rotina. E eu queria ser mãe. Então eu falei assim, meu Deus, como que eu vou colocar um filho nisso? Porque não é só entregar, né? A gente tem que vender, tem que captar, tem que fazer o pós-venda, tem que preparar para a próxima turma. Eu falei assim, bom, por que não unir tudo que eu faço em um evento só? Fazer um evento grande, no formato de outras capitais. Sei que é um pouco desafiador, porque ia ser o primeiro aqui na cidade. Mas eu tenho know-how. Participo, inclusive, de equipe de pessoas que fazem movimentos grandes em outros estados também. E aí eu falei assim, bom, é um desafio aí, eu me foco em um evento só no ano. E aí surgiu a ideia de unir todos, que eu tinha todos os eventos picados de 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, em um para 500 inicialmente. E no ano que vem a nossa expectativa é para 1.000 pessoas. Esse evento, ele se chama Encontro Nacional Mulheres de Negócios. Ele vai ser o maior encontro de empreendedoras aqui do norte do Mato Grosso. Nós estamos trazendo estrutura, realmente estrutura de capital. O evento, você até comentou, né, Protagon. É um evento, não é só de palestra. A gente não quer que as pessoas fiquem 2 dias sentadas ouvindo palestra atrás de palestra. Por mais que nós teremos palestrantes nacionais,
como a Maia Santos, que é considerada a mentora das mentoras, especialista em posicionamento, tem a maior comunidade de posicionamento do Brasil e da Europa. Nós teremos a Júlia Horta, que é a nossa Miss Brasil 2019, 2 vezes TEDx Speaker, especialista em comunicação e oratória. Nós teremos a Karina Higino, que ela vai vir como mestre de cerimônia, porque a gente quer fazer um evento não só muito técnico, muito formal. A gente quer colocar o povo para pular, para dançar, para trabalhar mesmo esse movimento corporal, porque o trauma da pessoa mora no corpo. Então, se essa mulher não está desenvolvendo, crescendo, multiplicando, prosperando em alguma área da vida dela, que seja, alguma questão ela precisa olhar. Então, ela precisa entender. Então, a gente vai fazer dinâmicas, experiências e ativações para trabalhar isso, igual eventos lá de fora mesmo. Vai ser bem experiencial. E, por último, nós teremos a Kátia Damasceno aí para poder abrilhantar o evento, para finalizar com chave de ouro, falando muito sobre sexualidade e poder pessoal, que é importante. Vai acontecer dias 11 e 12 de abril, no Garden Hall. Vai começar às 9 horas da manhã, vai terminar às 19 horas. No primeiro dia, nós vamos finalizar com um happy hour, vai ser uma baladinha com DJ, com drinks. Nós estamos fazendo experiências bem diferentes. E aí, nós definimos 3 setores. Como que funciona para poder participar? Primeiro, você escolhe qual é o setor que você quer. Se você quer o Silver, se você quer o Gold, se você quer o Black. O Silver é o normal. Por exemplo, todos os eventos que eu fiz foram Silver. Tá vendo como meu marido ele é marqueteiro? Ele já foi lá, tá aprendendo, viu? Já pegou até o panfleto ali. Se eu quero ir no evento, quero receber o kit, quero vivenciar, vou de Silver. O Silver, ele tá saindo agora R$ 697 por os 2 dias, que é um valor, acredito eu, que justo, tranquilo, 350 por dia, tá? A gente tá falando de mentalidade antes, né, Tony? Que hoje as pessoas não quer acha barato R$ 500 num vestido, mas às vezes 350 no dia de evento acha caro, que vai investir, né, pro negócio dela. Então, aqui 350 por dia por essa experiência toda das 9 às 19, a gente colocou um valor tranquilo, Silver. A pessoa, ela tá se sentindo mais merecedora. Ela quer uma experiência mais diferente e tudo mais. Ela pode ir pro Gold. O Gold vai estar mais próximo ao palco, vai ter acesso a um kit diferente também, um kit de boas-vindas, e também vai ter acesso ao happy hour, que é essa baladinha com DJ drinks que a gente vai fazer. O Gold está saindo 1.697. E a área Black, não sei nem se essa semana a gente vai colocar vagas esgotadas, porque as mulheres estão trabalhando bastante merecimento. A área Black é a área mais premium do evento. A gente vai colocar mesas na frente do palco. Nelas vai ter acesso também a uma área Black, onde nós vamos ter retoque de cabelo, retoque de maquiagem, massagem, um estúdio fotográfico para elas renovarem as fotos do Instagram. Vamos ter coffee break para os 2 dias. Vamos ter fundi de chocolate à vontade, hype drink. A área de amamentação para as mães que estão amamentando. Então, uma área bem diferente, bem exclusiva. Então, a gente está organizando uma estrutura bem bacana, até de praça de alimentação, porque nós estamos também recebendo mulheres de mais de 16 cidades aqui da nossa região, de 2 estados. Uma proporção bem grande, a gente está bem feliz. Que bom. Né? E as vagas estão... Tá começando a preencher mais, né? Lógico, porque o povo deixa tudo por última hora. Sim. Brasileiro é sempre assim. Mas a área Black, essa semana, a gente já anuncia que ela está esgotada. Ele vai ficar mais ao Silver e o Gold. Mas vai estar acontecendo as vendas aí pelo site, né? Mas eu acho que, não sei se vai dar para colocar o site, mas no meu Instagram, @NájlaKioma, no link da minha bio, você tem acesso ao site e você vê certinho as informações do evento. Gente, olha, que maravilha, né? Já estamos aí em cima do laço, né? Como diz os meus irmãos, os gaúchos, tchê, né? Mas, gente, olha, Mulheres Negócios, tá? O maior encontro de empreendedoras do norte do Mato Grosso, 11 e 12 de abril, aqui em Sinop, na capital do Nortão. Garante seu ingresso, 992050344, Júlia Horta, Kátia Damasceno, Nájila Keoma, Maia Santos, Karina Higino, tá? São as feras que vão estar aí para conversar com você, bater um papo contigo, colocar para você da melhor forma, o melhor caminho. Afinal de contas, elas têm o intuito, não é de apenas que você vá ao grande evento, tá? Mas que esse evento faça parte dos seus negócios, da sua vida, para que você possa obter sucesso. Então, para você adquirir conhecimentos, o bom é você ir nesse maior encontro de empreendedoras do norte do Mato Grosso, 11 e 12 de abril.
Né? Eu quero agradecer aqui a Amanda, agradecer o Kelvin, o Matheus, o Flávio, mas antes, Amanda, Páscoa amanhã, né? Kelvin, não me leve a mal, tá? Dá um sonho das valsas pra você e pra você, ouro branco, né? Mas aqui depois a gente vai passar pro Flávio, né? Pro Matheus, pro Kelvin também, né? E o Kelvin falou, cara, por enquanto tá tudo ok, tá tudo dentro da normalidade, né? Mas o Kelvin é um cara 100%, ele sabe que a esposa dele é empreendedora e tem aqui o lado profissional e a gente também ama e adora quando a gente vê as mulheres realmente que tem visão, que fala de investimentos, o que a Nájila colocou que não é gasto, investimentos que você faz em você, na sua empresa, isso é muito importante, sabe, gente? Se alguém não dá os caminhos para você, com certeza você não vai crescer muito, tá? Mas eu quero agradecer também aqui o André, da Prime, tá? O buffet Bruna Leal. Bruno, um abraço para você. A Bruna, inclusive, mandou uma mensagem aqui, falou, Tony, imagem eu posso postar? Não é que você pode, você deve postar, né? Não esqueça de falar do pod, né? Do nosso Conecta. Mas, pra gente fechar aqui, Amanda, fica aí para você dar o seu boa noite final, né? E já eu já encerro aqui com a nossa companheira de hoje, né? A Nájila Chioma. Fica à vontade. Então, eu queria muito fazer meus agradecimentos já para a Nájila, que aceitou o nosso convite de estar aqui no podcast Conecta Sinop, que nosso propósito, né, com esse podcast não é trazer só conversas, tem que ser conversas que vão edificar, conectar mesmo, trazer pessoas aqui que possam agregar na vida de todo mundo, né, homens e mulheres, porque queremos, né, sempre estar evoluindo, e eu agradeço bastante você ter aceitado o convite. Já quase ali na boquinha do evento, falei, vamos ver se ela vai conseguir a agenda. Que bom que a Nájila é uma pessoa super acessível, maravilhosa. A gente nunca tinha conversado e ela foi super simpática aceitando aí o convite. Foi um prazer, Nájila. Esse podcast foi muito aprendizado para mim, que sou mãe, sou empreendedora há pouco tempo. Vai aí se fazer 2 anos que eu estou nesse caminho do empreendimento, com altos e baixos, e a gente vai aprendendo aí cada vez mais, e foi muito aprendizado esse bate-papo aí. Eu espero que todos os telespectadores tenham gostado também, porque foi uma coisa muito boa. Gente, olha, a Amanda colocou aqui a situação realmente, né? Mãe, empreendedora, trabalho, esposo, casa, família, não é fácil, né? Mas, Nájila, eu quero dizer para você que a sua trajetória, ela mostra e nos mostra que é possível vencer desafios. E os desafios, eles estão aí, todos os dias quando você acorda, você está na savana, né? Você é um animal, é um leão todos os dias para saciar a fome, você tem que lutar, tem que batalhar, né? Eu quero aqui dizer para você que são desafios que vêm, que você ensina as pessoas como lutar no dia a dia, enfrentar esses desafios. Você tem algo incrível que a sua fala, a sua forma de colocar, de encorajar essas mulheres, e isso é muito importante, tá? A sua história, ela é de inspirar tantas mulheres aí, e a gente sabe que às vezes nos momentos mais difíceis uma palavra, um direcionamento, um caminho, isso é importante. Eu falo sempre que as pessoas têm que andar de cabeça erguida, mas tem que ter alguém que nos ajude, né? E você realmente é essa pessoa, tá? Eu não o conhecia pessoalmente, mas pode ter certeza que eu estou aqui lisonjeado e acreditando sim no seu potencial. Ninguém, Sinop, ninguém na vida. Estou aqui ao longo dos meus 55 anos, já virando para 56, só conta história quem tem história. Só vira a página do livro quem consegue escrever a primeira página, né, para poder virar. E a Nájila realmente está aqui, ela está conseguindo virar as páginas todos os dias, é mãe, é empreendedora, e isso é importante, né? Para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixaria para quem está começando agora e tem medo de dar o primeiro passo? Nájila, muito obrigado. Vá com Deus, que Ele possa proteger você, sua família. Leve o meu abraço e o meu carinho aos seus familiares. Amém, amém. Recebo com muito carinho tudo que vocês falaram para mim. O que a Amanda falou, que fica guardado sobre acessibilidade. Acho que depois de tantas experiências negativas com grandes players no mercado, que antes eu achava que era, meu Deus,
E a gente vê que a inacessibilidade a gente faz com que não vê as pessoas de fato como humano. E a única coisa que a gente leva da vida aqui é o que a gente fez de benfeitoria com as pessoas que a gente consegue alcançar ali o próprio braço. Então, a acessibilidade ficou muito marcada da tua fala para mim, que eu tento ser cada dia mais acessível. Tanto é que não tem ninguém que cuida das minhas redes sociais em relação a responder as pessoas, porque eu quero responder as pessoas. Não trabalho com robô, por mais que a gente trabalhe com mais de 100 mensagens por dia. Nós mesmos são pessoas humanas, pessoas falando com pessoas, porque eu acredito que é isso que fica válido. E de mensagem, eu vou pegar o gancho da tua página. Por muitos anos, eu comparei a minha página 5 com a página 200 da outra pessoa. E eu entendi que cada uma pessoa está numa página e um número. Então, eu não sei qual é a página da minha vida, se ela está na 30, se ela está na 100, se ela está na 200, não sei. Mas, independente da página do outro, eu preciso viver a minha, porque eu tenho que folhear o meu livro, tenho que escrever a minha própria história, e se eu precisar escrever mais rápido, aí eu procuro as pessoas que estão a 1000 páginas depois de mim. Nájila, muito obrigado por você dividir a sua experiência com a gente. As portas aqui estão sempre abertas para você. Muito obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer enorme conversar com você. Sinta-se todos os dias protegida por Deus, abraçada por todos nós, por Sinop, e que onde você colocar a planta dos teus pés, com a tua família, teu esposo, teu filho, que tudo possa dar certo para você, tá? Muito obrigado, Amém. Nájila Keoma, né, Kelvin? Então, muito obrigado. Gente, mas não esqueça, com óculos ou sem óculos, Fábio? Eu sou igual aqueles velhinhos antigos, eu fico assim, ó, olhando aqui, o pessoal falou, Tony, não, porque eu me sinto, tem hora que eu, uma hora Pode tirar, né? pode tirar, Pode vai, tirar o óculos, pode então tirar. vamos lá. Gente, mas sexta-feira tem mais, tá? Eu quero agradecer de coração você que nos acompanhou, nos deu a oportunidade de estar aí no seu lar, no seu local de trabalho. Eu até costumo falar, quando você liga o televisor, você está aqui na internet com a gente, que a gente faz parte da sua família, porque você está deixando a gente entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, a gente sente, nós nos sentimos agraciados por isso. Então, uma ótima sexta-feira para todos vocês, muita consciência, vai na paz onde você estiver de ir, tá? Pense sempre em Deus e acredite sempre em você. Mas antes de ir embora, faz um favor para mim, dê um abraço na sua família por mim. Tchau, gente. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Fechou aí, ô Flavião?